Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula, agora por EAD. Então assim, vamos tentar ser o mais breve possível e postar essa aula no AVA para que vocês possam ter acesso a ela. Então o próximo assunto que a gente vai estar falando é sobre o sistema digestório. O sistema digestório ele não muda muito dos outros sistemas que a gente já falou, então é um sistema que tem tanta importância como os outros, mas agora nós vamos entender um pouquinho da onde que a gente consegue captar os nutrientes, como que o nosso organismo consegue extrair dos alimentos os nutrientes necessários para o seu funcionamento. Então o sistema digestório, ele, como todo sistema, ele vai ser um conjunto de órgãos que vão ser responsáveis aí pela mastigação, pela deglutição, digestão, absorção dos alimentos e eliminação desses resíduos, daquilo que não serve mais para o organismo. Eu vou eliminar então ele sob forma de fezes. Quando a gente pega um pedaço de pão e põe na boca, a primeira coisa que a gente faz com ele é mastigar. Depois que ele está amassado, misturado com a saliva, eu vou deglutir. Então com a língua eu empurro esse alimento para trás, para ele, vamos dizer assim, descer em direção ao estômago. A esse processo de descida do alimento, a gente chama de deglutição. Esse alimento vai chegar no estômago e vai ser misturado com um ácido, na verdade uma substância que é produzida no estômago, que a gente chama de suco gástrico, é misturado com essa substância para ser digerido. O que é a digestão? Nada mais é do que dissolver aquele alimento que já começou a ser amassado na boca. Então o processo de digestão nada mais é do que misturar esse alimento com uma substância ácida e esse ácido então vai dissolver esse alimento. E por que precisa ser dissolvido? Porque quando esse alimento dissolvido entra no intestino, mais precisamente no intestino delgado, esse alimento, os nutrientes dele têm que atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea para ser levado até as células. Então esse alimento tem que estar em tamanhos pequenos para ele conseguir atravessar a parede do intestino. Então por isso a importância desse processo de digestão. Esse alimento então é absorvido pelo intestino e o que não for absorvido continua pelo intestino grosso e vai ser então eliminado sob forma de fezes. Esse aí é o esqueminha de um sistema digestório nosso. Então acompanhe na seta aqui, o nosso sistema digestório ele começa pela boca, da boca passa pela faringe, que é esse tubo atrás da boca e do nariz, é por onde o alimento vai passar. Esse alimento desce pelo esôfago, que é esse tubinho aqui, esse canudo, na verdade, e vai chegar então até o estômago. Nesse órgão aqui, esse alimento fica durante um tempo para ser digerido. Quanto tempo fica? Vai depender do que a gente alimentou, vai depender da quantidade que a gente comeu, então tudo se interfere no tempo que esse alimento vai ficar aqui. Depois que ele for então dissolvido, ele entra dentro desse tubo aqui, que é o intestino delgado. Aqui vai ocorrer a absorção de nutrientes. Então aqui o meu corpo vai tentar tirar o máximo de nutrientes desse alimento que eu ingeri para nutrir as nossas células. O que não foi absorvido aqui entra no intestino grosso, que é esse aqui. Aqui no intestino grosso, embora já seja considerado fezes, a substância que está aqui dentro, mesmo assim, dessa substância eu ainda retiro água e sais minerais. Então aqui ainda existe absorção, não de nutrientes, proteínas, aminoácidos, carboidratos, mas sim agora de água e sais minerais. Então esse bolo fecal ele vai caminhar nesse sentido aqui. Vou tentar retirar o máximo de água e sais minerais e depois então vai ser eliminado aqui no reto e no ânus sob forma de fezes.
Então, o meu canal alimentar, ele começa na boca e termina no ânus, passando por todo esse processo, né, por todo esse trajeto aqui discriminado. Além disso, nós vamos encontrar outros órgãos, né, que são as glândulas salivares, que têm uma importância muito grande na digestão, o fígado, que é uma glândula, né, a maior glândula que a gente tem no corpo, que também vai desempenhar, né, várias funções para o sistema digestório. A principal delas é a produção da bile, que é um líquido que é produzido no fígado, mas é armazenado numa bexiguinha que a gente tem aqui, ó, que é a vesícula biliar. Esse líquido, a bile, ele tem uma importância muito grande na digestão, principalmente de gordura. Então, quem vai digerir, dissolver a gordura que a gente alimenta, vai ser esse líquido que é produzido pelo fígado, mas é armazenado pela vesícula biliar, que é chamado de bile. O nosso sistema digestório, então, ele é dividido em canal alimentar, que é aquele tubo que eu falei que começa na boca e termina no ânus, e vai apresentar também uma segunda divisão dele, que são os órgãos anexos, que são órgãos que vão auxiliar no processo de digestão. O canal alimentar, os órgãos, né, é a boca, faringe, esôfago, estômago, os dois intestinos, primeiro o delgado, depois o grosso, o reto e o ânus. E os órgãos anexos são as glândulas salivares, que eu já mencionei anteriormente, o fígado, a vesícula biliar, que é essa bexiguinha que vai só armazenar a bile, e o pâncreas. O pâncreas, dentre várias funções, para o sistema digestório, ele é responsável pela produção de uma substância chamada de suco pancreático. Essa substância, ela tem algumas enzimas digestivas, mas o principal dela é que ela possui uma composição básica que vai neutralizar a acidez do suco produzido no estômago, do suco gástrico, ok? Então, quando esse alimento misturado com suco gástrico ele entra dentro do intestino, para ele conseguir ser absorvido, ele tem que estar no meio básico, né? Quem vai neutralizar essa acidez que vem do estômago é o suco pancreático. Primeiro órgão que nós vamos estar estudando a boca, né? Então na boca a gente encontra algumas estruturas importantes aí, né? Os dentes, que são responsáveis aí pela mastigação, pela trituração do alimento. Nós encontramos também, né, os lábios, o lábio superior e o lábio inferior. Temos lateralmente a bochecha. Embaixo nós temos o assoalho da boca, que é esse tecido vermelho, esse músculo que existe embaixo da língua. E em cima nós temos o palato, né, que é o céu da boca. Nós temos o palato duro, que é um osso, e lá no fundo nós temos o palato mole, né, que é um músculo. Do palato mole parte essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de úvula, né, que toda vez que a gente engole, depois nós vamos ver isso, essa estrutura é responsável por fechar a comunicação da boca com o nariz. Então a úvula ela funciona como se fosse um pezinho para manter aberto a comunicação do nariz com a boca, porque geralmente a gente respira mais vezes do que a gente engole. Então aí os limites da boca, né? A boca é um órgão responsável pela mastigação, e os limites dela, o anterior, rima bucal, que é a porta da frente da boca, né? A rima bucal, que é o espaço entre os lábios. O limite posterior é o istmo das fauces, que é onde termina a boca e começa a faringe, mais ou menos a região que a gente chama de garganta. Lateral nós temos a bochecha, que é o músculo bucinador. O limite superior é o palato, né? Palato duro e palato mole. E o limite inferior, então, o músculo do assoalho da boca, que é esse músculo que fica localizado abaixo da língua. Internamente na boca a gente encontra, né, algumas estruturas aí que a gente já mencionou. Então os dentes, a gengiva, que é esse tecido rosa, né, que cobre os dentes, a língua, que é um órgão muscular, né, um músculo extremamente potente, a úvula, que é a campainha, né, que é aquela projeção do palato mole,
e as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, ok? Que são órgãos, conforme a gente já mencionou em outros assuntos, são órgãos de defesa, né, que vão tentar aí filtrar todas as impurezas, né, os micro-organismos que possam estar entrando aí pela boca. A língua é um órgão muscular, né, revestido por uma mucosa diferente, especializada, porque essa mucosa permite que na língua a gente consiga perceber o gosto dos alimentos. Então, por isso, ela é diferente das outras mucosas que a gente tem no corpo. Então, além da percepção do gosto, que é a gustação, a língua também auxilia na mastigação, né? Com a língua a gente também amassa o alimento contra o céu da boca, então ajudando na mastigação. Deglutição, graças a ela a gente vai empurrar esse alimento para trás para ele descer em direção ao estômago, e desempenha uma função muito importante também na fonação, né? Na emissão dos sons. Então a gente consegue pronunciar as palavras porque a gente tem língua. Na superfície da língua, conforme a gente já falou, ela é diferente, ela apresenta projeções chamadas de papilas gustativas. Graças a essas papilas gustativas, que são terminações nervosas, a gente consegue então perceber o gosto dos alimentos, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo, e mais recentemente, né, foi descoberto aí o umami, que depois nós vamos comentar sobre isso. Então isso aí é a superfície da língua, né, com o nome das papilas que a gente encontra, então papilas filiformes, papilas fungiformes, foliadas, valadas. Cada uma delas tem uma característica e vão ser responsáveis também pela predominância da percepção de um determinado gosto. E aqui um aumento, né, através de uma lente, das papilas gustativas. Então, se a gente pegar a língua nossa e olhar ela com a lente de aumento, nós vamos ver alguma coisa semelhante a esses pelinhos aqui, ó. Isso aqui são as papilas gustativas. Mais precisamente, as papilas filiformes, que elas apresentam um formato de um fio, elas são mais alongadas, ok? Então, na ponta da língua, isso de maneira didática, né? Na prática às vezes se mistura, mas na ponta da língua a gente sente o gosto doce, nas laterais a gente sente o gosto azedo, mais ao centro a gente sente o gosto salgado e lá no fundo a gente sente o gosto amargo das substâncias. E aí a gente consegue, né, perceber na língua algumas variações anatômicas, tá? Que são diferenças que as pessoas podem apresentar, mas isso aí não traz nenhum prejuízo funcional para elas. Então aqui o que a gente chama de língua pilosa, então a língua é enegrecida, né, ela tem uma pigmentação mais escura, se assemelhando a pelos, a cabelos realmente. Então isso aqui é chamado de língua pilosa. O paciente não sente nada, mas apresenta essa característica, né, enegrecida da língua. Aqui uma língua que a gente chama de língua geográfica. Então o que são línguas geográficas? A língua vai perdendo papilas em determinadas regiões. Então a pessoa, o portador dessa alteração, naquela região onde perdeu as papilas, o paciente deixa de sentir o gosto, né, em determinados momentos. Essa língua geográfica, né, essa região sem papila, ela muda, com o decorrer do tempo ela muda de local. Então hoje, às vezes, o paciente não está sentindo muito bem o gosto doce, com o tempo ele começa a ter dificuldade de sentir o gosto salgado, então ela migra, ela muda de posição. O inconveniente é que quem tem essas línguas geográficas ou língua fissurada, que são essas rachaduras aqui, a pessoa quando come alimento muito condimentado, pimenta, arde, incomoda, né? Abacaxi, que são substâncias ácidas, o paciente sente um certo desconforto. Falar um pouco sobre os dentes, né? Os dentes são essas estruturas rígidas que a gente tem na boca. De antemão, o dente não é osso, tá? O dente é formado de uma outra substância chamada de hidroxiapatita, que num outro momento a gente comenta. Mas são essas estruturas extremamente duras, que tem uma coloração que pode variar do branco ao amarelado, isso vai depender de raça, depender do tipo de alimentação, fixadas aí no osso da maxila e no osso da mandíbula.
Então o dente ele apresenta uma coroa, que é essa parte aqui de cima, né? É a parte que quando a gente abre a boca no espelho a gente vê para fora da gengiva. Apresenta também a raiz, que é a parte do dente onde fica para dentro da gengiva, presa ao osso. E em termos de camada, nós temos o esmalte, que é essa camada mais branquinha por fora aqui, a dentina, que é essa parte mais amarelada que envolve todo o corpo do dente, e a polpa, que é essa parte vermelhinha aqui, ó. Isso aqui, que é o que a gente chama de canal do dente, é onde estão os vasos sanguíneos, o nervo, né, do dente. Então isso aqui é que é responsável pela vida do dente. Quando o paciente é submetido, por exemplo, ao tratamento endodôntico, faz o canal de um dente, é removido justamente essa polpa dentária, né, a substância que está dentro, o tecido que está dentro desse canal aqui. Então, teoricamente, o dente ele morre, né? O paciente não sente dor mais nesse dente aí. No adulto, nós podemos encontrar até 32 dentes. 8 incisivos, que são os dentes da frente, são responsáveis pela mastigação. 4 caninos, que são as presas, responsáveis aí por rasgar os alimentos. E os premolares e os molares são os grandão lá do fundo, que são responsáveis aí por amassar, triturar esse alimento. Então, incisivo corta, canino rasga, premolar e molar tritura ou amassa. Numa criança até 5 anos de idade, nós temos a dentição que a gente chama de dentição decídua ou dente de leite. Então, são 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares, desempenhando aí também a mesma função. Das glândulas salivares, né? As glândulas nossas, elas possuem, as salivares possuem uma função importante na digestão. Na saliva tem enzimas, e essas enzimas ajudam o nosso organismo no processo digestivo. Em média, um adulto produz em torno de 1 litro a 1,5 litro de salivas por dia. E a criança, né, um pouco menos, aproximadamente em torno de 800 ml. Nós temos 3 glândulas principais na boca, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Então são as 3 maiores. Existem mais glândulas na boca? Existe. Se você tem uma mordidinha no lábio inferior e arrastar ele um pouquinho, né, tirar ele um pouquinho do lábio, arrastar ele mordendo um pouquinho, morde devagar, obviamente, né, você vai perceber que dentro do lábio existe algumas bolinhas, algumas pedrinhas. Essas bolinhas são glândulas salivares. Então existem outras na boca, existem milhares de glândulas, mas as 3 principais são essas que eu vou mostrar aqui. Então aqui eu tenho a glândula parótida, que está localizada na região anterior, né, do ouvido. É a glândula da cachumba, para quem já teve. Embaixo da língua eu tenho a glândula sublingual e na lateral da mandíbula que eu tenho a glândula submandibular. Então essas são as 3 principais glândulas da boca. Lembrando que eu tenho, né, as 3 de um lado e as 3 do outro. Então são 3 pares, né, são 6 glândulas maiores. Da faringe, né, continuando, então é aquele tubo que a gente chama de garganta, né? Ele é um tubo muscular que comunica com nariz, ouvido e boca. Então é muito comum, né, às vezes, assim, principalmente criança, recém-nascido, né, tem dor de garganta, geralmente infecciona o ouvido, o nariz fica ruim. Por quê? Porque esse órgão aí, ele se comunica com os 3 outros. Então é muito interligado ali. A faringe ele vai desempenhar a função de deglutição, então é onde o alimento desce em direção ao esôfago e ao estômago. Então a função dela é deglutição. E depois nós vamos comentar um pouquinho sobre as fases da deglutição, que é a fase voluntária, a fase faríngea e a fase esofágica. Então aqui, só para exemplificar, ó, aqui está o nosso nariz, ok? As narinas e o nariz. Essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de faringe, ó, é todo esse tubo. Então a faringe ele se comunica com o nariz
ela se comunica com a boca e nesse orifício aqui, ó, se comunica também com o ouvido. Então esse tubo aqui, que é a faringe, ele se comunica com todos esses órgãos aqui, ó, ok? Lembra que eu falei para vocês da úvula, que é a campainha? Ela está aqui, ó. Toda vez que a gente engole, essa úvula, ela levanta e fecha esse espaço aqui, ó. Isso por quê? Porque quando a gente engole, o alimento ele não pode vir para o nariz. Então o organismo, né, fecha isso aqui para o alimento não entrar pelo nariz. Outra coisa que fecha aqui é essa cartilagem aqui chamada de epiglote. Ela vai fechar essa entrada aqui, ó. Ok? Isso aqui é a laringe, sistema respiratório, mas não vamos falar disso agora. Então essa cartilagem fecha esse espaço para o alimento poder descer então pelo esôfago. Então perceba como a natureza é perfeita. Vou engolir, palato mole, a úvula fecha a entrada do nariz, a epiglote fecha a entrada da laringe. O alimento vem da boca, passa pela faringe e entra em